Temos continuidade no nosso estudo sistematizado que estamos realizando todas as quintas-feiras, né, Laide? Do Livro dos Médiuns. E obra de Allan Kardec, né? Ou melhor dizendo, né? Allan Kardec é o codificador da doutrina. Mas isso não tira o mérito do grande trabalho dele. Ele não é um simples copiador, ele é um codificador. E para tal, estudando hoje, a gente observa realmente a grande capacidade desse espírito iluminado que veio fazer essa missão, né? Conforme eu havia falado, é um estudo sistematizado, ou seja, toda semana a gente vai fazendo, do início, né, em diante. Estamos, então, né, na primeira parte, que fala sobre noções preliminares. É quanto ao método, dos itens 18 ao 21. O primeiro slide é muito interessante. Você vem de encontro, acho que principalmente a todos aqueles que se tornaram espírita após, vamos dizer assim, num determinado momento, não aqueles que já nasceram na religião espírita. Vou ler aí, ó. Lembrando que eu copiei e colei, tá, gente, do Livro dos Espíritos. Ou melhor dizendo, Livro dos Médiuns, desculpe. Então, muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar, de fazer prosélitos. Essa primeira frase eu achei sensacional. Por que eu estou falando sensacional? Porque eu já sou espírita há pelo menos a idade da minha caçulinha, que vai fazer 27 anos, tá? Quando a minha esposa estava grávida dela, eu já me tornei espírita. E eu sempre ouvi falar em todas as reuniões que tocavam nesse assunto que o espiritismo não faz proselitismo, não tem intenção de fazer proselitismo. E agora eu vou ler de novo esse pedacinho aqui, ó. Muito natural e louvável, ou seja, é interessante. Todos os adeptos desejam que nunca será demais animar de fazer prosélitos. Então isso aí vai de encaixe ao que eu sempre achei. Porque aquilo que é bom para mim, eu quero que seja bom para os outros. Mudou minha existência física. Foi um divisor de águas. Tá, gente? Porque a gente começa a interpretar a vida de uma maneira totalmente diferente. Pode ser, né? Eu gosto de brincar com o Virgílio, porque se eu não pegar no pé do Virgílio, nós não estamos juntos, né, Virgílio? O Virgílio foi o único que eu conheço, assim. O único não, né? Foi uma pessoa que eu conheço que nasceu no berço espírita. Eu tenho certeza que o Virgílio está rindo, mas que negócio de berço espírita? O berço, eu não sei se era espírita, mas o berço do aconchego familiar dele era espírita. Então, isso aí é merecimento, tá, gente? É merecimento e compromisso também, tá? Agora, a pessoa que veio de outra religião, a pessoa que veio de outra filosofia, quando ela toma contato com o espiritismo, é algo realmente único que acontece numa existência. Continuando ali, gente. Visando facilitar-lhe essa tarefa, ou seja, de criar prosélitos, né, de fazer prosélitos, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para atingir esse objetivo, a fim de lhe pouparmos inúteis esforços. Quer dizer, isso aqui já valeria o nosso estudo de hoje. Olha, gente, eu tirei do Livro dos Médiuns, tá? Item 18. Então, a gente observa que é interessante, sim, porque a gente sempre fica naquela dúvida, será que eu devo difundir a minha religião? Será que eu devo, né, vestir a camisa do espiritismo? Eu, particularmente, sempre achei que sim, mas eu já observei certos companheiros espíritas movidos de muita boa fé, usando aquela, eu não sei dizer se seria humildade ou se seria tolerância exagerada para com os princípios alheios. Eu conheço muitas pessoas de outras religiões que são amigos meus, grandes amigos, pessoas de bem, e que são de outras correntes religiosas e que eles se esforçam mesmo para nos transmitir aquilo que eles acreditam. E eu gosto, porque pelo menos ele está tentando transmitir aquilo que ele acha que é bom. E às vezes a gente meio acanhado acaba, né, falando, não, isso é para quem está no momento. E eu diferente, eu acho que a gente tem sim
sem ser chato, mas a gente tem que dar aquela pitada, aquele tempero que vai fazer a diferença, ou melhor, vai transmitir o nosso recado, que talvez seja um pouco diferente. Continuando. Eu até frisei um pedacinho ali, ó. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, conhecê-lo, o Espiritismo, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Ou seja, não é alguma coisa que eu pego o livro dos espíritos, eu pego o livro dos médios, etc., dou uma pequena folheada nele e já saio cantando, né, que já sei tudo. Isso é perigoso. Então, eu acho importante que a gente, sendo espírita, que a gente estude, porque o espiritismo, eu vou falar no próximo slide, ele tem os princípios dele. E dentre os princípios dele tem a fé raciocinada. A fé raciocinada, o que, que é? Não é eu chegar, né, num livro de Allan Kardec e eu vou ver lá, a reencarnação faz parte da lei divina. Sim, eu entendo através do estudo e da razão que é verdade. Agora, uma coisa é eu entender e absorver aquela verdade. E a outra coisa é eu pegar e ler, falar, bom, se está escrito, então é. Eu já ouvi muitas pessoas de outra encarnação, de outra religião, falar o seguinte: se tiver na Bíblia, eu acredito. Então, ela não está interessada em entender, ela está interessada em seguir a lei que ela acredita que esteja escrito lá. Você já viu o advogado? O advogado pega a lei, ele não se preocupa muito, desculpe se tem algum advogado, mas eu não estou falando isso de maneira depreciativa, mas o advogado ele vai se preocupar se a lei ela está naquelas linhas, aquela ideia está naquelas linhas, e ele vai fazer cumprir aquelas linhas. Ele não está preocupado se aquelas linhas condizem com a moral da sociedade. O que importa é se está na lei ou não. E a gente vê grandes aberrações, né? A gente liga a televisão, sem querer entrar no mérito, que não é a questão, e a gente vê lá, o juiz solta o fulano lá, o réu, baseado numa lei, aí chega o outro e fala, não, é um absurdo isso, tem que prender. Então a gente fica naquela, né? E a moral? Será que se o juiz tivesse imbuído de pôr a lei divina, será que a ação dele seria igual? Poderia nem ter prendido. Poderia já ter soltado, ou jamais, né? Então, vamos levar o estudo adiante. O Espiritismo, também já dissemos, entende com todas as questões que interessam a humanidade. Foi o que eu falei agora há pouco. Todas as questões. Se a gente for pegar o meio ambiente, será que nós temos que enfrentar, né, procurar as leis que regem o meio ambiente para saber se a gente pode ou não fazer alguma coisa? Não. A lei de Deus está na nossa consciência. E está na nossa consciência aquilo que pode ser prejudicial a alguém ou não. Continuando. Tem imenso campo, né? As questões que interessam a humanidade. E o Espiritismo, né? Vou ler inteiro, desculpa, tá, gente? O Espiritismo, também já dissemos, entende com todas as questões que interessam a humanidade. Tem imenso campo. E o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Foi o que eu falei agora há pouco. Se um juiz ele vai julgar, ele teria, né, se houvesse a voz divina na consciência, ele iria muitas das vezes agir de uma maneira mais, vamos dizer assim, conscienciosa. Formar-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Então, essas são as condições para que a gente possa, vamos dizer assim, divulgar o espiritismo. A gente precisa conhecer. E eu achei uma coisa interessante, eu lembro lá dos tempos de estudo no Centro Espírita Allan Kardec, onde eu absorvi muito das coisas que eu hoje compreendo, e lá no grupo 1 das quartas-feiras, muita gente que deve ter frequentado, né? O grupo 1 das quartas-feiras tinha lá princípios básicos do Espiritismo. Oh, aula deliciosa. Nossa, até hoje eu gosto e eu pego aquela apostila, que lá
é uma tábua de salvação para que a gente possa, né, sempre estar reorganizando os nossos conhecimentos. E eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Porque a gente esquece, a gente não tem que decorar. Mas, enfim, né, essas aqui eu sei até de cor. Mas, quando a gente vai falar, né, gera, né, a incerteza, né? Enfim, a existência de Deus, ó, princípio básico do Espiritismo. A existência de Deus. Gente, não vou nem falar, né? Qualquer religião séria, né? Séria tem que ter um princípio desse. A imortalidade da alma. Isso também faz parte de qualquer religião séria. Porque senão não justificaria, senão seria materialismo, né? A reencarnação. Bom, é uma invenção espírita, do espiritismo? Quem for bem informado sabe que não. Né? Sabe muito bem que não. Mas, enfim, faz parte dos princípios básicos da reencarnação. Ninguém precisa aceitar sem passar pelo crivo da razão, mas faz parte do princípio básico. Como que eu vou poder falar do espiritismo se eu não entendo, né, a reencarnação? Eu posso até não aceitar a reencarnação, mas então eu não posso me dizer espírita divulgador, né, de uma filosofia cuja reencarnação é um dos princípios básicos dessa filosofia, que é uma religião também, né? Que é o espiritismo. O esquecimento temporário das vidas passadas. Bom, esse é quase que correlacionado com a reencarnação, porque se não houvesse esse esquecimento, hoje nós estaríamos todos aqui nos lembrando das nossas vidas anteriores, né? A comunicabilidade entre os dois planos, físico, né, e espiritual. Isso também é um dos princípios básicos. Tanto é que se não fosse, não existiria Allan Kardec, codificador da doutrina, e ele tinha que ser outra coisa, menos o codificador dos espíritos, né? Então faz parte do um dos princípios básicos do espiritismo. A fé raciocinada, a fé raciocinada, eu diria que é um dos princípios básicos do espiritismo importantíssimos e me atreveria a dizer que é uma das únicas religiões que, vamos dizer, favorece a fé raciocinada, porque é comum na sociedade, sem dizer rótulos, as pessoas dizerem, basta ter fé. O que é fé? Você acreditar em alguma coisa que você não sabe o que é. Agora, a fé do espírito é diferente, gente. Bom, não é a aula de hoje, o estudo de hoje, mas é interessante, tá? A lei da evolução, né? Ou seja, nós só caminhamos para frente, a gente pode até estacionar, mas nunca regredir. Isso diferencia de outras, né, religiões orientais aí, que acreditam que o homem pode encarnar em animais, etc. E o espiritismo vem de uma maneira bem raciocinada, bem, com bastante razão, explicar que isso é impossível. A lei do amor, né, que isso aí não precisa nem ter religião para ter, né, essa lei é uma religiosidade. E a pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente tem que ter uma noção desses princípios básicos para que a gente possa, então, né, divulgar os nossos entendimentos espíritas, né? Essa questão da reencarnação, da imortalidade da alma, né? Aí vem uma pessoa e fala assim, eu sou a favor da pena de morte. Aí nós estamos tomando um café lá no Vadinho, ou lá na esquina, né? Aí surge aquele assunto, a pessoa vem e fala assim, eu acho que tem que ter a pena de morte, porque onde você viu, o cara fez isso com a mulher, fez isso com o vizinho, e vai ficar por isso mesmo? E aí? Aí você vai levantar e vai falar assim, não, não, você tem que falar de uma maneira tranquila, falar, olha, o meu entendimento, a pena de morte, para começar, você não vai conseguir matar o princípio que é a alma da pessoa, você vai conseguir matar o corpo dela. E vai contra a lei de Deus. E aí tem os argumentos que a gente tem que falar de uma maneira racional, que a pessoa possa entender. Porque você simplesmente falar sua opinião sem você saber defender a tese, você vai criar realmente, na realidade, inimigos, né? Às vezes até fanáticos. Continuando aí, tá tudo no livro dos médiuns, tá? Do método. Veja, o método que tem para você fazer isso, né? É o tema lá. Vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Está dizendo que é para a gente não se espantar, é um ensino. Agora, esse ensino não é unicamente aquele
que você vai na tribuna, que você sobe lá para fazer uma exposição, igual a gente está fazendo aqui agora, não é só essa. É no dia a dia, na conversação, no exemplo. Né? De repente, então, você faz alguma coisa, você chama atenção. Ainda mais se você for um... Eu achei interessante, a Sônia leu uma mensagem, é o Cristão, se eu não me engano, do livro Caminho, Verdade e Vida, e lá está falando que enquanto nós estamos ali todos no lodo, na ignorância, a gente não chama atenção, mas no momento que a gente dá um passinho para querer sair fora, não é que nós saímos não, tá, gente? A gente começa a ser alvo dos holofotes. Aí, de repente, fala assim, mas ela, espírita, fazendo isso? Então, aí, o que acontece? Muitas pessoas acabam, né, se desincentivando e voltando, né, vamos dizer assim, para o vulgo, né, que é aquele que faz tudo que a sociedade acaba provando, que não é o melhor para nós, né? Então, é isso que está dizendo, é os pequenos exemplos, nas pequenas experiências, ali que a gente fazendo a divulgação. Eu me recordo uma passagem, assim, que não foi muito bacana, que eu acabei fazendo, eu estava em Ubatuba, e fui eu com a minha família, nós fomos numa praia lá que precisava ir de carro. E como todo espírito que gosta de divulgar, eu tinha lá um adesivo no meu carro, lá, não me recordo mais qual, que me identificava como espírita. E o que acontece? Olha para você ver a arte. Como eu sempre gostei de levantar cedo, eu fiz uma arte com a minha família lá. Eu adiantei o relógio 1 hora. Se eles tiver alguém vendo, eles vão rachar de rir. Eu adiantei o relógio 1 hora para a gente ir mais cedo, porque essa turma gosta de dormir. Eu falei, e na praia tem que ser cedo, né? Aí nós chegamos tipo umas 8h30, 9 horas na praia lá. E todo mundo achando que era mais tarde, né? E onde eu fui parar o carro, tinha uma sombra deliciosa numa praia lá. E em vez de eu parar o carro no sentido que todos devem parar, como estava vazio, eu parei de atravessado. Eu acabei ocupando 2 vagas. Vamos dizer assim, eu fui negligente, mas é aquela coisa que você faz sem pensar. Eu achei que era um local vazio, não conhecia muito. E aí eu fiquei na praia até a hora do almoço, não sei até que hora que eu fiquei. E na hora que eu voltei, estava lotado aquele espaço. E eu tinha parado, eu, bonitão, parei o carro de atravessado. A Raquel lembra disso. E com adesivo do espírito ali, né? O que aconteceu? Alguém pegou um papel e escreveu assim, ó, no papel. Se fazer espírita, né? Mais ou menos assim. É muito bonito, difícil é agir como tal, né? Parabéns por você ter ocupado 2 vagas do estacionamento. Nossa, que vergonha! Tomara que ninguém sabia que era eu. Você tá vendo como é que é a coisa? A gente vira holofote, né? Mas é assim, né, gente? Isso aí a gente vai aprendendo, né? Olha lá, ó. O que desejamos é que o seu esforço produza frutos, e é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos, tá? Livro dos Médiuns, que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado, que é fazer prosélitos. É crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. Já tem aquele ditado, não tem? Contra fatos não existem argumentos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos, a mais patente realidade, não convence. A que se deve atribuir isso? É o que vamos demonstrar. Ou seja, não tem aquelas pessoas que você está vendo a situação, está sentindo e a pessoa não aceita de jeito nenhum, né? Aí fica difícil, né? No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. Gente, isso aqui é ponto pacífico para quem estuda, tá, gente? Porque você querer que uma pessoa se torne espírita pelos fenômenos, você vai estar começando ao contrário a situação. Porque quando a gente tem contato com o livro dos espíritos e a gente faz um estudo, não precisa ser nem tão aprofundado, mas um estudo sério, sem pré-conceitos, a gente vai ver a beleza daquela filosofia que vai nos trazer algo de positivo, a nos mudar, a nos convidar a mudar as nossas ações, os nossos pontos de vista,
é algo muito profundo, muito mais importante do que você entender se um copo ou uma mesa levanta. Não estou dizendo que a gente vai deixar de entender essa questão, mas o mais importante é a filosofia. Não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, quem somos? Ontem eu era espírito, hoje eu estou homem, amanhã, daqui a pouco, eu vou ser espírito de novo, né? Então, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista, aquele que não acredita em nada, como que você vai falar de espírito para ele? Você já imaginou a pessoa que ela não acredita nem que existe um espírito dentro dela? Como que você vai falar de um fenômeno espírita para ela? Ela vai rir da sua cara, falar, meu filho, isso aí é magnetismo, isso aí é truque, isso aí é algum efeito da física que a gente ainda não conhece, e às vezes ele está certo mesmo. E então não tem como você falar das coisas espirituais para alguém que não aceita a própria existência de si mesmo como sendo um espírito. Falar-lhe dos espíritos antes que seja convencido de ter uma alma é começar por onde se deve acabar, né? Cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Isso daí já é um passo que a gente dá no caminho evolutivo de entender isso. Porque tem pessoas que não aceitam mesmo, e as consequências são as das mais sérias. Diga-se de passagem, o próprio suicídio. Porque, veja bem, quem aqui não tem problema sério na sua existência? Porque o problema sério seu e o meu é pior, porque é meu, né? Então, o que acontece? Vai ter aqueles problemas em que que a gente não encontra uma saída, vamos dizer assim, digna, ou uma saída imediata, ou uma saída tranquila, que a gente vai acabar escolhendo a porta falsa do suicídio. Agora, quando a gente entende que ali não vai acabar, a gente vai pensar duas vezes, né? Falar, bom, se eu matar o meu corpo, será que não vai trazer consequências? Olha o espiritismo, a fé raciocinada. Entre os materialistas, isso que é interessante, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que são por sistema. Nesses não há dúvida. Há negação absoluta, raciocinada a seu modo. Depois eu vou falar dos outros aqui. Tem aquelas pessoas que não aceitam mesmo. E eu acho interessante que para a gente que tem assim já uma razão no entendimento das coisas, a gente vai formando, parece que não existe, né, pessoas assim, mas existem. Uma vez eu estava lá no Cefec, gente, nosso Cefec, e tinha um rapazinho lá que, numa determinada hora, me levantou a mão e falou assim, mas eu não acredito em Deus. É complicado, viu? Falar a verdade. Que argumentação que eu vou falar para ele? Tem muitas, mas numa palestra, e aí, gente? Botou a gente numa saia justa, né? Agora, então ali estava no livro dos médiuns, agora deu uma fugidinha para o livro dos espíritos, né? Minha tábua de salvação aqui, ó. Pergunta 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas, e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Vamos pensar um pouquinho, gente? Aquelas pessoas que são muito ligados à ciência, nem todos, gente. Eu digo que a maioria não, mas existem alguns com frequência são levados ao materialismo. Por que será, gente? Será que é porque as religiões de outrora não eram aquelas que nos obrigavam a acreditar no Adão e Eva, radicalmente falando, que nos faz levar a acreditar que o mundo surgiu aí em 7 dias, radicalmente falando? Será que não é aquela que fala que tem o céu e o inferno? Isso aí não leva a gente a ter uma noção errada das coisas que envolvem a religião e, ao mesmo tempo, a gente acaba criando uma aversão a alguma coisa que a gente acha um absurdo? Então, às vezes, a pessoa que entende a ciência e a natureza das coisas, que entende Darwin, a lei da evolução, e aí vem uma religião e fala que não tem nada disso, que Deus fez assim e fez assim, aí como é que faz? Aí a pessoa é levada a não acreditar em nada.
Agora, se ela conhecer de uma maneira sem preconceito o entendimento e a razão que o Espiritismo nos traz, será que ela não vai mudar? Nós vamos ver daqui a pouco. Olha lá, ó, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. E quando eu estudei isso aqui, me veio uma analogia. Eu lembro que eu era criança, e criança é curiosa, né? E tinha aqueles brinquedinhos, né, de pilha, elétrico lá, né? A pilha, né? E tinha um barquinho lá que a gente punha na água, na banheira, assim, ele ia, tal, tal. Aí eu falei, mas eu tenho que ver como que funciona esse motor, que coisa maravilhosa. E eu desmontei inteirinho. Aí você vê a bobininha lá, fala, mas não existe, como é que vira esse negócio aqui? A gente não entende, né? E eu hoje, se eu pegar um celular, né? Um celular, né? Todo mundo tem um celular. E a gente vê que o que o celular faz, dá vontade de abrir ele e falar, mas cadê? Ó, cadê a pessoa aqui dentro? Como é que faz isso aqui? Então, não é porque eu não entendo que não existe. Então, tem pessoas que é assim. Ele pega o corpo humano, né? O anatomista, ele pega o corpo humano, ele destrincha o corpo humano lá e fala, mas cadê? Cadê a alma? Não estou vendo, não tem. Ó, voltando então agora à introdução do Livro dos Espíritos. Gente, essa introdução do Livro dos Espíritos é fantástica. E todo mundo tem que estudar, né? E tem os prolegômenos também. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, tá? Essa palavra não foi eu que pus, não, tá, gente? Disposto a sustentá-lo com fervor, para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas e até repelidas como erros absurdos, para então depois ser conclamada como verdades incontestáveis. Eu lembrei aqui da teoria né, lá da época de Galileu, do geocentrismo e do heliocentrismo, né? O geocentrismo, o que é? A Terra está parada e está tudo virando em torno, né? Uai, né? Aí falaram, ou Galileu, ou ele volta atrás, ou vai ficar sem a cabecinha, né? E o que ele falou, né? Todo mundo sabe, né? Bom, eu admito, então, né, que a Terra, né, a teoria aí da Terra fixa, mas isso não vai deixar de girar em torno do Sol, né? E o heliocentrismo é tal qual a gente conhece hoje, assim, que se conhece, né? Mas é isso, gente. Então, são verdades que às vezes é tido até como ridículo. E depois, se ela é uma verdade, ela é e acabou. Não adianta eu aceitar ou não. E a mesma coisa como se diz sobre os princípios básicos do Espiritismo. A reencarnação, ela é comprovada. Se os cientistas, se a ciência já comprova, já existem pessoas sérias que não são ligadas a nenhuma religião, oficialmente falando, e elas já aceitam de uma maneira incontestável a reencarnação. Mas aqueles que não aceitam, vai fazer o quê, né? Vou usar o mesmo trunfo que Galileu usou, né? Não é porque você não aceita que ela não vai existir, você já reencarnou, só que você não se lembra, né? E vai reencarnar, né? Com a graça e permissão de Deus, né? Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Então, não é porque eu sou um comerciante exímio que eu tenho que entender das outras áreas. Não é porque eu sou um médico, um engenheiro, que eu tenho que até entender de outras áreas. A pessoa que tem uma intelectualidade já um pouco mais desenvolvida, ela talvez possa até ter uma facilidade de aceitação de novas ideias, mas se ela já tem um preconceito religioso, ela vai querer pegar aquela intelectualidade dela e fazer valer aquele preconceito que ele tem, e as outras pessoas acabam, então, absorvendo esse preconceito, tá, gente? Achando que se ele sabe, né? As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente deixa eu ler de novo. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria
que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas, esses repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Então, o que acontece? As coisas da matéria, simplesmente, elas fazem parte das leis das coisas da matéria. Agora, o relacionamento entre o plano material e o plano espiritual, esse depende da vontade do plano espiritual se manifestar ou não, depende da permissão também. Não é porque o espírito quer que ele vai começar a levantar as coisas na minha casa. Para começar, tem que ter um médium, né, no caso do efeito físico, que vai fornecer, que vai propiciar, né, os fluidos para que isso aconteça. Não é qualquer pessoa, tem que ser um espírito, um médium, né, que forneça isso. E também precisa ver se o espírito sabe manipular essas coisas. E se tem a permissão, porque senão vira bagunça, né, gente? Continuando, então, né? O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, ou seja, o espiritismo ele pode ser absorvido tanto por um sábio, por um intelectual, como uma pessoa qualquer, né? Basta que ela não tenha aquele preconceito e ela vá estudar e procurar, e não simplesmente acreditar. Pretender definir a questão à ciência, né, deixar por conta da ciência resolver, é a mesma coisa que querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Desculpa, gente, cachorrinho aqui. Mora, mora. Tá, então, você querer que a ciência resolva a questão se a alma existe, se o espírito existe, tá? Não tem como você querer deixar isso para conta de uma assembleia de cientistas, né? O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aquele cujas ideias são as mais falsas, eles se apoiam na sua própria razão. E é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a matéria e, porque não a encontra debaixo do escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê esvolar-se como um gás, conclui que ela não existe. Ou seja, ele vai lá e escafuncha o cadáver, etc., ou mesmo uma pessoa viva, ele não vai conseguir ver nada da alma, né? Então, sente-se que tenha razão contra a opinião universal, então será que ele teria razão? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Tá? O que significa? Não significa que a ciência ela está isolada do espiritismo. A ciência, tal qual a conhecemos acadêmica, é que ela se isola das coisas do espiritismo. Porque o espiritismo também é ciência, porque o espiritismo ele vem explicar de uma maneira científica como que acontece, né, as coisas, os fenômenos, né? Voltando, então, eu estava até então no livro dos Espíritos, agora eu vou voltar para o livro dos Médiuns. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. Ou seja, aqueles que não acreditam em nada, não tem como você ficar explicando nem nada, a pessoa vai ter que chegar por si própria, né? Agora, tem aqueles, a gente vai ver aí, que eles se dizem, né, materialistas, se dizem não acreditar em nada por falta de uma explicação mais racional. A maioria deles, né, desses extremistas, se obstina por orgulho na opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhes impõe que eles continuem nessa opinião. E persistem, não obstante todas as provas em contrário. Com tal gente, nada há que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem:
fazer que eu veja e acreditarei, né? Tem aquelas pessoas, não, se eu ver, se me mostra, que eu acredito. Agora, tem outros que são mais francos e dizem, ainda que eu visse, eu não acreditaria, né? Então, né, é difícil, né? Agora, a segunda classe de materialistas, essa que eu falei ali, muito mais numerosa que a primeira, que é aqueles que não acreditam radicalmente em nada, compreende os que o são por indiferença, por falta de coisa melhor, posso dizer. Não o são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Aquilo fica ali querendo entender e saber alguma coisa, mas não tem algo palpável, algo racional para que ele entenda. Aí é o que eu falei, né? Aquelas velhas, né? Filosofias religiosas em que impõe tal do mistério de Deus, tal, com o avanço da ciência não tem como passar na garganta, né? Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado em cores tal que a razão deles se recusa a aceitá-lo, igual eu falei. Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na, presurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. E o cego a quem se restituiu a vista e que se alegra por tornar a ver a luz é o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Ou seja, quando a gente apresenta a doutrina espírita de uma maneira bem colocada, bem estudada e bem fácil, vamos dizer assim, ou lógica de você apresentar as coisas, a pessoa começa a ter uma curiosidade saudável e vai procurar ver mesmo o que é aquilo. Aos primeiros não falei de revelação, ou seja, aqueles radicais, nem de anjos, nem do paraíso, não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram e provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar, e o resto virá depois. Pessoal, então hoje era o material que eu preparei para o nosso estudo, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, a gente dá prosseguimento.